Olá, seja bem-vindo ao canal Tutorial Medicina. Eu sou o Henrique. Esse canal foi feito em parceria com meu colega Arthur e o objetivo é que a gente faça revisões rápidas sobre diversos temas que são abordados durante a faculdade de medicina de modo mais simples e de modo a simplificar o conteúdo para quem está assistindo. Espero que você faça bom proveito do nosso vídeo e se você gostou, por favor, se inscreva e deixe o like também. Bom, aqui então vamos começar a aula, falar sobre as síndromes epilépticas. E aqui o que vai ser abordado durante essa aula? Qual a relevância que tem o tema, no caso as epidemiologias, as definições que tem, os tipos de convulsão, dividir entre as focais e as generalizadas, as síndromes epilépticas, quais são as principais e quais os sintomas que estão relacionados a elas, e os principais tipos de tratamento e abordagens nos tipos de convulsão e nas próprias síndromes que a gente vai mencionar. Sobre essa aula, é importante lembrar que ela tem um objetivo de revisão. Ela não deve ser utilizada para tomada de decisões clínicas tanto por profissionais de saúde quanto não profissionais de saúde. E qual a relevância do tema? As convulsões elas afetam entre 8 e 10% da população ao longo da vida. E elas são vistas como principais queixas em 1 a 2% dos atendimentos em pronto atendimentos da rede hospitalar. Elas podem ser definidas como convulsão aguda sintomática, como epilepsia, e convulsão não provocada. A convulsão aguda sintomática, ela guarda uma relação temporal com uma lesão ou com um insulto cerebral. Isso é um AVE, o uso de drogas, um TCE ou distúrbios metabólicos. Uma convulsão não provocada, ela tem uma etiologia desconhecida e ela pode ter relações com lesões prévias, mas não foram elas que causaram a convulsão naquele determinado momento. E a epilepsia, ela deve ter um dos 3 critérios que são listados, que seriam 2 convulsões não provocadas no intervalo menor do que 24 horas, uma provocada em até 10 anos de 2 não provocadas, e um diagnóstico de síndrome epiléptica. E quais seriam os fatores de risco que estão principalmente implicados aqui na doença? A deficiência intelectual, quando associada à paralisia cerebral, ela tem um aumento de risco de 50%. O TCE grave ele aumenta o risco em 30%. O AVE em 20%. A encefalite em 15%. Paralisia cerebral em 12%. A doença de Alzheimer em 10%. A deficiência intelectual em 9%. E a própria depressão em até 5%. E quais os tipos de convulsão que a gente vai ter? Os tipos de convulsão eles podem ser divididos em focal com a consciência preservada, em focal com alterações de consciência e as generalizadas. A focal com a consciência preservada, ela tem como característica uma espécie de aura, tem um foco epiléptico, que ele é hiperexcitável, mas não ao ponto de comprometer a consciência da pessoa. Uma característica bem marcante seria a paralisia de Todd, que é um estado pós-ictal, em que a pessoa tem uma paralisia do membro que foi afetado durante a convulsão focal. A focal com alterações de consciência. Ela é antigamente relacionada como convulsão complexa parcial, e ela seria um foco epileptogênico, que ele é hiperexcitável, mas que ele é estável ao ponto de conseguir comprometer a consciência dessa pessoa. A pessoa ela fica acordada durante a epilepsia, mas ela não tem controle da parte que está sendo afetada. E a generalizada, que ela é o tipo mais comum de convulsão, e ela pode ser primária ou secundária a uma convulsão focal. No caso, a convulsão ela começou em determinado ponto do cérebro e ela causou uma área hiperexcitável que se transmitiu para o resto do cérebro também. E aí ela generalizou e dá os sintomas que a gente vai falar depois. E quais seriam então as convulsões focais? A convulsão focal frontal, por exemplo, ela é a segunda mais frequente. Ela tem um quadro bem dramático,
porque a região frontal é a principal região que determina a parte motora do corpo. Ela tem como manifestação a marcha jacksoniana. E o que seria essa marcha? Seria uma convulsão focal, por exemplo, que ela começa no dedão. Ela pode começar com uma parestesia ou até com espasmos. E ela, conforme vai passando o tempo, ela começa a acometer mais partes. Isso é, ela começa no dedão, depois ela vai lá e acomete a mão, depois ela acomete o braço, aí chega a acometer face e pode acometer até o hemicorpo. É importante lembrar que as convulsões focais frontais, elas podem ser bilaterais e ainda assim manter a consciência da pessoa. A convulsão no focal temporal, ela seria o local mais frequente de acometimento seria o temporal. Elas costumam ser suaves e ter o início estereotipado. E o que seria isso? Elas podem ter sintomas autônomos, como uma dor epigástrica, um desconforto epigástrico, ou até mesmo uma sensação de medo. Mas elas costumam ser as mais leves e o principal sintoma que é relatado por quem acompanha seria a responsividade do paciente durante a convulsão. A parietal, elas são mais incomuns e elas podem ocorrer com formigamento a sintomas vertiginosos na parte do corpo contrária ao lado afetado do cérebro. E a occipital, que ela costuma iniciar com alterações visuais, até mesmo alterações de formas que a pessoa está vendo. É uma espécie de ilusão. E ela pode variar de leve a grave, ela pode ter um comprometimento generalizado secundário à focal. E as convulsões generalizadas? Elas podem ser divididas em tônico-clônica, que ela geralmente ocorre sem aura. Ela é de um início rápido, ela pode durar de 3 segundos até 3 minutos de duração, e ela costuma ter uma amnésia pós-ictal. A convulsão tônico-clônica, ela ocorre uma perda da consciência, que então é seguido de uma queda e uma contração tônica, seguido então de movimentos espásticos, que seriam a parte clônica dela, né? Seria o tipo mais comum quando se pensa em convulsão. A crise de ausência, que ela é bem manifesta em crianças, por exemplo, ela costuma ter um comportamento estático, ela tem uma duração rápida de entre 10 e 20 segundos, e ela não costuma ter uma confusão pós-ictal. No caso, o paciente ele está fazendo alguma coisa, ele tem a convulsão e logo que acaba ele já retorna a fazer o que ele já estava fazendo antes. Ele não se lembra do episódio, ele simplesmente mantém o comportamento. Tem as mioclônicas, elas são repentinas e rápidas e elas podem ser isoladas em uma parte ou elas podem acometer todo o corpo. Essa aqui elas são mais com movimentos espásticos. E agora vem um pouco de cultura inútil do vídeo. Você sabia que existe uma espécie de mioclonia fisiológica? O soluço pode ser considerado uma mioclonia fisiológica. E até mesmo aqueles chutes, empurrões que você leva do seu namorado, da sua namorada, também podem ser considerados como uma espécie de mioclonia fisiológica, mas que não tem uma relação direta com convulsão. Tem as tônicas, que elas ocorrem com uma perda de consciência súbita associada à rigidez, e ela também tem uma duração bem rápida, ela dura entre 10 e 20 segundos, e ela costuma ocorrer com um certo despertar noturno. O paciente desperta várias vezes na noite com convulsões tônicas. Ela está bem relacionada à encefalite e aos distúrbios mentais. E as atônicas, que são mais incomuns, que seria uma perda súbita da consciência e associada com uma perda de tônus postural, que seria o atônico no caso. Não tem uma contração, a pessoa acaba caindo no chão. E aqui as síndromes epilépticas, como é que a gente vai dividir elas? Por idade de instalação, e duas entidades que são mais distintas, que seriam a do lobo mesial e a convulsão febril. As dos primeiros anos de vida,
As duas síndromes mais pronunciadas seriam a síndrome de West e a síndrome de Dravet. A síndrome de West ela costuma ocorrer em crianças entre 3 meses até 1 ano de idade. Ela tem uma tríade que seria o espasmo infantil, associado a uma deterioração neurológica e um eletroencefalograma com um padrão de ipsarritmia. Já a síndrome de Dravet, ela costuma manifestar com uma convulsão febril primariamente no primeiro ano de vida, mas ela então é seguida por uma outra convulsão febril associada a outros tipos de convulsão. Isso é, por que ela manifesta por uma convulsão febril inicialmente? Porque dentro dessa síndrome o paciente ele tem uma extrema sensibilidade a alterações de temperatura. E isso causa um quadro que ele é altamente recidivante e de difícil controle, porque até mesmo exercícios físicos, banhos quentes, eles podem desencadear uma convulsão nesse paciente. E é importante lembrar que ela está associada a perdas cognitivas comportamentais que são bem pronunciadas. Aqui as crises de ausência. Elas costumam atingir crianças entre 4 e 8 anos de idade. É bem um quadro geralmente que tem história familiar. E uma coisa bem importante é que ela costuma ser desencadeada com a hiperventilação. Isso é, para fazer um teste em crianças com suspeita de crise de ausência, o médico ele pode pedir para que a criança comece a inspirar e expirar rapidamente, e durante uns 2, 3 minutos. E isso pode acabar desencadeando a crise e favorecendo o diagnóstico. O eletroencefalograma clássico seria um complexus ponta-onda de 3 Hz. E é sempre bom atentar que a crise de ausência ela faz diagnóstico diferencial direto com déficit de atenção. E às vezes ela deve ser suspeitada quando a criança ela começa a ter uma queda no rendimento escolar. E aí, e aí fica o diagnóstico diferencial a cargo do médico, no caso, né? Aqui a gente tem a epilepsia centrotemporal benigna, que antes era chamada de epilepsia rolândica. Ela responde por 10 a 20% das epilepsias infantis. Também acomete uma idade entre 4 e 8 anos, geralmente. Também costuma ter um histórico familiar, mas é importante lembrar que ela tem característica benigna. No caso, ela se distingue das outras porque ela costuma ter uma melhora quando a criança atinge a adolescência. Ela é caracterizada por parestesias unilaterais, com atividades clônicas também unilaterais. A cialorreia, isso é, a criança fica babando. Ela mantém uma consciência no início, mas depois ela acaba generalizando. Ela costuma ocorrer quando a criança vai dormir ou está bem sonolenta. E o eletroencefalograma também ele se distingue e ele é altamente sugestivo quando tem pontos em região centrotemporal, quando a criança está sonolenta ou em sono leve. E a próxima seria a síndrome de Lennox-Gastaut. Ela geralmente ocorre entre 3 e 5 anos de idade, são todas faixas etárias bem parecidas. Mas um quadro importante aqui é que ela tem uma alta taxa de refratariedade. Isso é, ela não costuma ser controlada com a parte farmacológica. É bem frequente que se use de abordagens não farmacológicas para esse tipo de síndrome e ainda assim tu não consiga um controle total dela. Ela cursa com atraso no desenvolvimento psicomotor dessa criança e ela tem uma tríade que seria de uma associação de retardo mental com um eletroencefalograma com complexos ponta-onda que são lentos e múltiplos tipos de convulsão. 90% das convulsões da síndrome Lennox-Gastaut elas são tônicas, mas elas podem variar com os outros tipos que já foram citados aqui de convulsões, né? E a crise da adolescência principal seria a mioclônica juvenil. Ela responde por 5 a 10% das epilepsias. Ela geralmente está entre 13 e 18 anos. E 1/3 desses pacientes ele costuma ter um histórico familiar pronunciado. Tipicamente ela costuma envolver os braços e é simétrica e ela tem o predomínio matinal. E aí que atenta para o paciente com um certo descuido matinal. A literatura ela ressalva que aqui
o paciente ele tem um certo descuido com relação a deixar a xícara de café cair no chão, ou, por exemplo, vai tomar banho de manhã e acaba deixando o shampoo e sabonete cair também. Aqui é importante que ela tenha uma relação com fotossensibilidade, isso é a luz, ela é sensível à luz, e ela não costuma ter uma remissão ao contrário da rolândica. O tratamento geralmente ele costuma persistir ao longo da vida desse paciente. E aqui são duas situações especiais que não são diretamente relacionadas às síndromes que a gente já tinha mencionado antes. Seria a epilepsia do lobo mesial temporal, que ela seria uma convulsão focal com um típico início que ele é arresponsivo, isso é, ela é focal, ela começa num ponto específico. Ela pode cursar com esclerose hipocampal. E uma importante coisa a ser falada nesse quadro é que ela tem uma alta taxa de cura quando indicada a ressecção cirúrgica para esses casos, né? E aqui a gente tem a convulsão febril, que ela costuma ocorrer entre 3 a 5 anos. Ela ocorre por uma elevação abrupta da temperatura. Aí é bom lembrar das doenças que acometem a faixa pediátrica, né? No caso aqui está bem relacionado o exantema súbito, que ele costuma elevar a temperatura muito rapidamente, e é isso que causa a convulsão febril, não é bem a temperatura em si, sim a variação de temperatura rápida, e também a faringoamidalite. E ela não é causada por uma infecção no sistema nervoso central, tem que sempre ser excluído as intoxicações, os distúrbios metabólicos e as infecções do sistema nervoso central. E ela pode ser dividida em simples ou complexa. Qual é a diferença entre a simples e a complexa? A simples ela dura menos do que 15 minutos e ela é generalizada. E a complexa ela pode durar mais do que 15 minutos e ela é focal. Aqui, ela aumenta o risco para uma convulsão febril nova, mas ela não é fator de risco para a epilepsia futura. É sempre bom lembrar. E o diagnóstico, como é que ele é feito? O diagnóstico ele tem que passar por uma avaliação inicial, e no caso se assegurar que o episódio de convulsão ele já foi cessado, para que aí sim tu faça a tua avaliação diagnóstica. Tem que analisar a história do episódio, isso é, esse episódio ele vai ser relatado por uma terceira pessoa. É sempre bom perguntar acerca dos sintomas, as medicações que estão sendo em uso, as comorbidades da pessoa e se ela e analisar o quadro, se ele teve um TCE, se esse paciente teve um TCE, se ele esteve envolvido em acidentes graves, porque isso tudo faz diferença na hora de encaixar em uma síndrome ou se é um caso isolado. O exame físico ele tem que ser atentado para alterações neurológicas e malformações e fraturas, isso é, a palpação tem que fazer principalmente no crânio para ver abaulamentos e afundamentos da calota, para fazer um diagnóstico diferencial. E os estudos diagnósticos principais, quais são? Seria a punção lombar, para ver se não tem infecção de sistema nervoso central. A parte laboratorial, o eletroencefalograma que pode sugerir, que ele pode fazer diagnóstico na hora quando tem um quadro clínico associado. E o exame de ressonância magnética, que ele tem alterações em alguns casos, por exemplo, a esclerose mesial. E o tratamento? A gente pode dividir ele em 4 tipos de abordagem, né? Seriam as abordagens medicamentosas, as não medicamentosas, as cirúrgicas e, por último, o estado convulsivo epiléptico, que seria o mais interessante para o clínico não neurologista, né? Quais as indicações, então, de hospitalização nos casos? Seria uma primeira convulsão com um pós-ictal prolongado, ou que teve uma recuperação incompleta, ou que cursou com uma lesão grave associada. Aí esse paciente tem que ser internado. O status epiléptico, que a gente vai falar depois, quando cursa com doença neurológica ou sistêmica associada, também tem que ser internado. Ou quando tem outras lesões que estão associadas que ainda necessitam de uma melhor avaliação. E quando se tem dúvida diagnóstica com relação à convulsão, também tem que ser hospitalizado. E quais são as indicações de encaminhamento ao especialista? A grande parte vai ter que ser encaminhada a um especialista após a primeira convulsão. E as exceções, mas não sempre também,
elas se abrem em casos em que a convulsão foi, que tu consegue ter uma comprovação que ela foi provocada. Isso é, que a gente teve um TCE, um AVE, um distúrbio metabólico agudo ou algum uso de drogas que provocou essa convulsão. Se tu tem certeza que foi só isso que causou a convulsão, não seria necessário tu encaminhar a um especialista. Mas um dado interessante que se mostrou em alguns artigos foi que até 50% dos encaminhados eles teriam características clínicas ou um eletroencefalograma que seriam sugestivos de epilepsia. Visto aí, então, a importância da análise por um especialista. E o tratamento, como é que ele seria feito? Primeiramente, a parte farmacológica. Não caberia ao clínico, não especialista, fazer esse tipo de tratamento, porque ele é um tratamento altamente individualizado e tem diversas drogas que são utilizadas para o tratamento. O livro até dividia entre a antiga abordagem, os medicamentos antigos mais usados e os mais novos. E cada um deles ainda tinha uma especificidade para o tipo de convulsão que estaria relacionado ao paciente. Isso é, ele é um tratamento altamente individualizado. O que o clínico tem que estar atento seriam as interações medicamentosas, principalmente do ácido valproico. Ele é um medicamento que ele é bastante utilizado, ele funciona para quase todos os tipos de convulsão de epilepsia, mas só que ele cursa com interações principalmente com varfarin. Varfarin é uma droga, no caso, que é usado para fazer a anticoagulação, e a instituição de varfarin associado ao ácido valproico, ele aumenta a níveis muito altos o TP, que seria o tempo de protrombina. Isso é, pode causar um distúrbio de coagulação nesse paciente. E além disso, lembrar que a associação de carbamazepina ou de oxcarbamazepina, quando associada com a eritromicina, que seria um antibiótico, também pode causar a elevação do anticonvulsivo a níveis tóxicos para essa pessoa. E é importante sempre lembrar dessa parte farmacológica. E o tratamento farmacológico ele deve ser focado no paciente e não nas doses, que vários anticonvulsivantes eles têm que ser dosados em fase de dosagem sérica. Mas é importante que tem que ver a tolerância individual, se está melhorando ou não os sintomas, e não tratar necessariamente os números. O tratamento não farmacológico, uma coisa bem pronunciada que está em bastante evidência atualmente seria a dieta cetogênica. Ela seria indicada para casos em até 1 a 15 anos, quando a convulsão, a epilepsia, ela é multifocal, ou quando é generalizada em não responsivos. Isso é, o paciente não responde aos tratamentos farmacológicos propostos, pode-se tentar a dieta cetogênica. Viu-se em algumas pesquisas que até 1/3 dos pacientes acaba ficando livre das convulsões, e outro 1/3 acaba tendo uma redução da frequência das convulsões. Mas é importante sempre ressaltar que ela tem bons resultados, mas ela é muito difícil de manter a longo prazo, porque ela é indicada principalmente para crianças. Agora você imagina tu botar uma dieta para uma criança altamente restritiva e tentar manter isso a longo prazo. É bastante difícil. Outros seriam a estimulação do nervo vago e a neuroestimulação também. O tratamento cirúrgico. Ele é proposto para quando se tem o uso de 2 ou mais anticonvulsivantes, mas que ainda assim tu tem crises frequentes e prejuízos para a vida dessa pessoa, desse paciente. O principal, eu já tinha até falado antes, que seria com relação à esclerose mesial temporal. O tratamento cirúrgico ele é indicado para quando se tem esse uso de 2 anticonvulsivantes e ainda assim tu tem falha no tratamento, mas que o foco epileptogênico do paciente ele está relacionado ao hemisfério não dominante. Isso é, o não dominante seria o quê? O lobo temporal ele cursa com 2 áreas que são muito importantes para a inteligência humana. Seria a área de Broca e a área de Wernicke. A área de Broca está relacionada com a fala e a área de Wernicke seria com a compreensão. No caso, o lobo não dominante ele não detém essas 2 áreas. Ele poderia ser ressecado
e tem altas taxas de cura. Fala que até 80 e em alguns casos 90% tem a cura e não tem mais a epilepsia durante a vida. E o tratamento então do estado convulsivo epilético ou do status epiléptico. Qual seria a definição dele? Seria uma convulsão que ela tem uma duração maior ou igual a 30 minutos, ou então duas convulsões com um intervalo sem consciência entre elas e que duram mais do que 30 minutos. Aqui tem uma tabela só ilustrando os tempos aqui, que isso é uma divergência bastante grande na literatura, porque tem alguns autores que sugerem que o status epiléptico ele já devia ser considerado a partir de 5 minutos e não a partir de 30, porque as opções de tratamento já iniciam a partir de 5 minutos. E no caso, a primeira opção para tratamento em ambiente hospitalar seria o lorazepam, e em ambiente não hospitalar seria o midazolam. Aqui as opções de 0 a 5 minutos tu não entraria com tratamento farmacológico propriamente dito. Só a partir então do 6º minuto seria com lorazepam, depois a fosfofenitoína, e depois ele abre em sedativos aqui. Não seria mais tanto para parar a convulsão, seria para sedar o paciente. Que seria com o midazolam, propofol, o valproato ou o fenobarbital. E a última opção, quando a convulsão ela dura mais do que 1 hora, que seria o pentobarbital. E é importante lembrar que nesses casos, quando passa de 30 minutos, tem um alto risco de prejuízo da função neurológica depois que cessa o episódio. E qual seria o prognóstico desses pacientes? Viu-se em diversos estudos que tem um aumento da taxa de morte súbita em até 24 vezes, quando os pacientes epilépticos são refratários à medicação. Tem um aumento do risco de lesões não fatais, isso porque o paciente ele acaba tendo o episódio de convulsão, ele cai no chão e ele acaba se acidentando, principalmente então de fraturas de ossos longos, lesões térmicas, isso queimaduras, às vezes está mexendo no fogão e acaba caindo com panela em cima da pessoa, ou por ingesta de químicos. E 50% dos pacientes pode se ver livre de convulsões, e isso se viu em crianças com epilepsias não sindrômicas. Isso elas não se encaixam nos quadros clínicos que foram abordados aqui, e nem nos outros diversos que tem. Fala que são mais sugestivos para se ver livre de convulsões. Quem tem mais chances disso seriam as crianças que elas manifestam epilepsia mais novas e que elas não cursam com nenhuma comorbidade, que tinha mostrado os fatores de risco, isso disfunções cognitivas, as encefalites, os AVEs, os TCEs, todos esses, se a criança se visse livre disso e ainda assim tivesse uma idade de instalação mais nova, ela poderia ter um prognóstico melhor. Aqui são as referências que foram utilizadas para fazer essa aula. E aqui um agradecimento, que foi onde eu peguei esse slide, esse template, para fazer essa aula. Bom, a aula foi isso. Espero que você tenha feito bastante proveito. E caso tenha dúvidas, sugestões, críticas, você pode deixar nos comentários. E, se possível, se inscrever no nosso canal. E até o próximo vídeo.